pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma das fórmulas mais importantes que tem no Excel, que se chama PROC-V. Primeiro eu queria dizer o que significa PROC-V, nada mais é do que a procura vertical. E ela é justamente uma procura que vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu vou mostrar então com essa planilha que eu fiz aqui, como que a gente usa o PROC-V e vou explicar direitinho o que cada coisa quer dizer e o que em si o PROC-V faz. Eu criei essa planilha aqui colocando o nome de fulano 1 até a linha 3004. Deixa eu ver se eu consigo arrastar até aqui. 3107. Nada a ver com 3004. 3100, até fulano 3106, linha 3107. Eu estabeleci idades aleatórias, então eu criei uma fórmula ali igual aleatório entre e coloquei entre parênteses o número 0 e o número 100. Então ele estabeleceu idades de 0 a 100, só para poder criar esse exemplo. Cidade eu coloquei cidade 1 e depois fui descendo, arrastei a fórmula para cidade 10, desculpa. E arrastei a fórmula para ali gerando cidades aleatórias, telefone é a mesma coisa. Só arrastei. Enfim, criei uma planilha aleatória aqui. O que a gente vai ver com o PROC-V? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa gestão do tempo que a gente tem que fazer. Eu quero ver se esse cara aqui, o fulano 46, ele está na planilha, qual a idade dele, qual a cidade, qual o telefone. O que geralmente as pessoas fariam se não conhecem fórmula? Venho aqui e procuro fulano 46, que ele está aqui, tem 78 anos, cidade 460 e o telefone dele. Ou a pessoa faz o filtro aqui, coloca dados, faz o filtro, digita aqui na pesquisa fulano 46, vai fazer a pesquisa dele e vai fazer isso para todos. Mas vamos dizer que essa lista ela não seja uma lista com seis ocorrências. Seja uma lista de 1000 ou uma lista de 100 que seja. Então seria mais adequado eu fazer uma fórmula do que procurar um por um. Depende muito do teu tempo. Se tu tiver tempo para fazer isso, o que for mais rápido, na verdade. Porque se eu procurar fulano 46 aqui na lista, acaba sendo mais rápido se eu tiver só esse, por exemplo, para fazer, do que fazer uma fórmula. Então fica a critério de cada um como fazer isso. Mas vamos começar. Aqui eu preciso saber se ele está na planilha. Então, como toda boa fórmula, a gente começa ela digitando sinal de igual. A gente vai colocar PROC-V, que é a procura vertical. A gente vê aqui que ela procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma, estar classificado em ordem crescente. Então, é uma coisa que eu vou explicar assim que eu começar aqui. A gente coloca entre parênteses e aí ele vai aparecer assim: valor procurado, matriz tabela, número índice coluna e procurar intervalo. O que a gente vai fazer? Primeiro eu tenho que dizer qual que é o valor que eu estou procurando. Nesse caso aqui eu vou procurar o fulano 46, que é o que eu quero achar na planilha. Eu vou digitar ponto e vírgula. Ele vai me dizer aonde tu quer procurar na matriz tabela. Eu vou selecionar então ou a coluna inteira ou a célula, que nem eu falei no último vídeo sobre tabela dinâmica. Eu tenho o hábito de selecionar a coluna inteira, então clico no A, arrasto até o D, porque eu vou precisar de todas as informações. Nesse caso aqui, como eu preciso saber se ele está na planilha, eu poderia só clicar no A, porque a informação que eu quero, eu sei que ela está aqui. Mas eu não quero arrastar, então eu posso deixar assim. Mas de qualquer forma, vamos arrastar até o D só para selecionar a planilha inteira. Eu posso falar um pouquinho sobre atalhos. Se por acaso eu quiser selecionar a planilha inteira, eu posso apertar Ctrl T. E ele selecionaria a planilha toda. No caso aqui eu acho que ele não vai funcionar porque eu tenho essa tabelinha que eu criei aqui. Mas se ele tivesse em outra planilha, funcionaria. Apertando Ctrl T, ele selecionaria todo. Enfim, às vezes não dá certo. O que a gente vai fazer agora? Eu apertei ponto e vírgula, então para separar, então botei o valor procurado, que está na K8, que é essa célula aqui. Selecionei a A até a D, então arrastei até aqui e fui colocando ponto e vírgula para passar para a próxima, que nem está aqui na ordem. E número índice coluna é onde está a coluna que eu quero procurar. Nesse caso aqui, eu só quero procurar para ver se o fulano 46 está nessa lista aqui na A. Eu vou digitar o número 1, que é a primeira coluna. Então ele vai fazer, eu vou dizer o que ele vai fazer exatamente. A gente vai botar ponto e vírgula. E aqui eu quero
verdadeiro por uma correspondência aproximada e falso por uma correspondência exata. Se eu colocar falso, que é uma correspondência exata, ele vai procurar exatamente o fulano 46 nessa lista aqui. Se eu colocar verdadeiro, ele vai procurar uma correspondência aproximada. Isso serve muitas vezes quando tem índices que tu tem que atingir, por exemplo, de 90% a 95%, tem que trazer tal índice. Se for um índice de 92%, tu pode colocar uma correspondência aproximada, que seria o verdadeiro aqui, que não está aparecendo. E aí ele te traria qual que é o índice mais próximo daquele que tu está colocando. Mas nesse caso aqui a gente vai usar o índice falso. Posso dar duplo clique ou posso apertar Enter. Também se eu colocar o número 0, ele vai estabelecer como verdadeiro. E se eu colocar o número 1, ele vai estabelecer como falso. Mas aqui a gente pode lidar com o que ele está dizendo mesmo. Eu posso fechar parênteses ou posso só apertar Enter. No caso aqui eu vou fechar parênteses só para ficar certinho. Então o que ele está me dizendo? Ele faz a procura vertical, então ele veio, o próprio computador vem aqui, faz a pesquisa, até ele chegar onde está solicitando. Detalhe, se aqui tiver algum espaço, ele já vai dar erro, que nem eu acabei de fazer. Acabei de colocar um espaço, ou seja, ele tem que estar exatamente a mesma coisa, senão ele vai dar erro. Eu posso fazer arrastar, então clicar lá no cantinho e arrastar para baixo, tá vendo que fica essa cruzinha quando a gente passa o mouse? A gente arrasta ou dá duplo clique. Vou dar duplo clique aqui. E aí o que acontece? Fulano 107, ele está na planilha. Fulano 35 está na planilha. Fulano 1000 está na planilha. 504 está. E o 4000 eu já botei proposital para mostrar que ele não está na planilha. Ele vai aparecer esse sinal aqui. E aí se eu, por um acaso, vier aqui e inserir o fulano 4000, como eu selecionei a coluna inteira, ele já vai me dizer que ele existe. Vamos voltar lá em cima e ver se a mágica aconteceu. Perfeito. Fulano 4000 está na planilha. Só que eu não coloquei idade, nem cidade, nem telefone, ele daria erro, né? Eu vou até apagar ele para ele não aparecer aqui, senão depois vai ficar dando erro. Agora a gente precisa da idade do fulano 46. Então como que a gente vai fazer? A gente vai dar um PROC-V também. O valor procurado ainda é o fulano 46. Na matriz tabela, pode ser A até AD, posso arrastar tudo, posso selecionar só até a idade, A, B, enfim, não vai fazer diferença. Número, índice e coluna, esse que é o pulo do gato. Eu quero achar o fulano 46, mas eu não quero que ele me resulte fulano 46. Eu quero que ele me resulte a informação que está do lado dela. Ou seja, tu vai ter que contar quantas colunas existem da informação que eu quero. E eu sei que a idade está na coluna 2. Na coluna B, a segunda coluna. Então, o número de índice e coluna é 2. E o valor é falso. Eu quero exatamente. Então, eu sei que o fulano 46 tem 78 anos. A gente pode conferir. Só com 46, só por via das dúvidas, ele tem 78 anos. Perfeito. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a cidade. PROC-V, abre parênteses, valor procurado, fulano 46. Nessa matriz tabela aqui, ponto e vírgula. E o índice da coluna da cidade é o índice 3. Depois eu vou mostrar uma coisa a respeito da contagem ali das colunas, né? A gente vai fazer a mesma coisa para o telefone. PROC-V, abre parênteses, fulano 46, aqui na lista, essa aqui, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula, falso. Então esse é o telefone do fulano 46, se alguém quiser ligar para ele, é esse aqui. Não liguem. Enfim. Eu posso fazer uma tabelinha aqui se eu quiser e eu posso fazer essa criação dessa lista. Então, se eu tiver uma lista de 10.000 pessoas, uma lista gigante, e eu quiser algumas informaçõezinhas a respeito de um conjunto pequeno, o PROC-V é muito bem-vindo. Se eu tiver uma quantidade grande ali, tu vê que eu não demorei tanto tempo assim para criar essas fórmulas, e se tiver o domínio mesmo, tu cria mais rápido ainda. O que eu queria falar um pouquinho de alguns problemas que o PROC-V tem e que a gente tem que saber contornar eles. O PROC-V ele considera sempre da esquerda para a direita e a coluna que tu selecionar primeiro, ela sempre vai ser a coluna 1. Se por acaso aqui tivesse mais uma coluna, ele não iria funcionar da mesma forma. Aqui a célula ela atualiza automaticamente, então em vez de selecionar a A até a D, ele já troca para B até a E, mas ele continua sendo a coluna 1 aqui. Porque eu estou dizendo na fórmula que a coluna B é a primeira.
Se por um acaso eu estivesse selecionando na fórmula aqui a coluna A, ele ia me resultar um resultado vazio. Por quê? Porque aqui na coluna A não tem nada. E ele sempre considera da esquerda para a direita. Então, o que ocorre? Essa coluna aqui, ela acaba não contando, então, nessa fórmula. Então, aqui nessa fórmula, a gente procura a L8, que antes ela tinha até outro acho que era K8 que ela estava selecionando, mas como eu criei uma nova coluna, ele joga tudo para a direita, né? E aqui ele está selecionando da B até a E, sendo que a primeira é a B. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Continuando, então, a questão que a gente está procurando fulano 1 aqui nessa coluna aqui. Então, essa é a primeira. Vou deixar apagado aqui. Outro problema do PROC-V, além da questão da esquerda para a direita, é a questão de que se tiver valores duplicados na planilha, por exemplo, se eu tivesse outro fulano 46 com outras informações, sei lá, com outra idade, com outra cidade, com outro telefone, e eu quisesse buscar esses números, ele não iria buscar, porque ele faz uma procura do primeira ocorrência que ele encontra. Então, se ele procurar aqui fulano 46, nessa linha aqui, número 47, ele vai encontrar e vai dar os resultados. Mas se eu tiver um outro fulano 46 aqui embaixo, ele não traria esses resultados. Tem uma forma da gente burlar isso e a gente dar uma volta, né? Seria uma engembração, vamos dizer assim, que seria a fórmula concatenar. Mas eu vou falar sobre ela em outro momento. E a concatenar a gente faria a junção de informações. Então seria o fulano 46 com algum outro detalhamento que a gente poderia juntar. E aí na planilha a gente não procuraria só fulano 46, a gente procuraria fulano 46 traço, vamos dizer, 78 anos, enfim. Então a gente procuraria algum outro detalhe que torna ele único. Dessa forma a gente consegue fazer a procura e burlar esse problema do Excel e do PROC-V em si. O PROC-V em si, ele tem essas dificuldades e existe uma outra fórmula que é muito interessante, que é a fórmula de índice CORRESP. São duas fórmulas, na verdade, mas ele é usado junto, né? O índice CORRESP, ele burla essa questão de esquerda para direita. E o Excel permite, então, que a gente procure de qualquer fórmula, né? Porque as duas combinadas, elas passam por cima desse problema, propriamente dito. Mas eu vou falar em outro momento sobre ela. E a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades do Excel juntos, então. Era isso. Esse é o PROC-V. Então ele serve tanto para a gente procurar se está na planilha, quanto para buscar informações referente a cadastros de pessoas, enfim, cadastros de empresas, uma infinidade de coisas que a gente consegue buscar. E ele funciona também não só aqui nessa planilha, mas se eu tivesse uma outra planilha, uma outra pasta de trabalho, propriamente dito, um outro arquivo, ele também funciona. A diferença é que na hora de buscar aqui a nossa matriz tabela, a gente clicaria no outro arquivo, ele automaticamente buscaria os dados. Eu posso fazer isso em outro momento, até para demonstrar. Ele buscaria os dados em outra planilha e aí a gente conseguiria trabalhar normalmente. A única questão é que a planilha ia ficar referência no computador e aí a gente teria que de repente dar colocar aqui copia e cola como valores só para matar a fórmula. Já aproveito e já mostro como tirar as fórmulas da planilha, né? A gente trabalha então, ó, tu vê que o fulano 46 agora ficou aqui, se eu copiar e colar como valores, ele some a fórmula, a gente fica com 78. Essa é uma forma de tu não ficar dependendo de fórmulas, né? De repente uma referência pode ter ficado de uma outra planilha, essa é uma forma de lidar com ela. Enfim, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, pode falar comigo e qualquer coisa tamo aí. Um abraço, até!